Olá, boa noite. Agora são 19 horas e 32 minutos. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto, nesta quarta-feira, dia 21 de junho, data onde nós iniciamos oficialmente o inverno. E o dia com toda a cara de inverno. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Às 11h57, horário de Brasília, começou a temporada de inverno 2023. Como é que você está preparado para essa estação? Estamos preparados, né? Logo mais nós contaremos aqui com um grande colaborador que conhece bastante de meteorologia, vai falar conosco a respeito de como é que vai ser a estação, o que a gente pode esperar. Ele já está aposentado, né, Janice? Mas conhece muito e essa área da meteorologia tem muita questão de você observar períodos anteriores, de como as coisas se conduziram. Então, nós vamos tentar entender como vai ser esse inverno a partir das observações anteriores. E um amigo muito querido para todos nós da imprensa, que sempre nos apoiou e nos deu o maior suporte nos dias de sol e nos dias principalmente de chuva. Esperamos que seja um inverno tranquilo, né, Janice? Esperamos. Não é a minha estação preferida, posso adiantar para você, Álvaro Damini. Você tem ouvido falar muito sobre a palavra network nos últimos tempos, Janice? Muito, muito, muito. E é um momento muito oportuno para nós falarmos também aqui no Contraponto sobre isso. Muito bem, esse é o nosso primeiro assunto. Nós estamos recebendo aqui na NGTV o Douglas Dalcastel, ele que é promotor de eventos, né, está mobilizado já há bastante tempo para promover encontro entre lideranças, entre personalidades, promover essa congregação de pessoas, né, que é o conceito todo que hoje se estabelece nessa palavra inglesa do network. Boa noite, Douglas. Muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, agora entrevistado por Álvaro Damini. Também conheci a Janice, né, recentemente. E para mim é uma honra poder estar aqui. Primeira vez que eu sou entrevistado, então me perdoem, né, se eu errar alguma coisa ou ficar nervoso. Normalmente eu entrevisto outras pessoas. Mas obrigado pela oportunidade. Você, na verdade, está desbravando aqui em Passo Fundo, em várias áreas, principalmente nessa do empreendedorismo. Essa palavra que também toca muito a gente. O empreendedor hoje, ele é o ser mais arrojado do planeta, porque ele se cria e se recria várias vezes. Ele vai por um caminho, não dá aqui, ele vai por outro. Qual é que é o segredo, qual é que é a característica principal de um empreendedor? Você que está diretamente em contato com eles, Douglas. A característica principal do empreendedor, eu acredito que seja a de resolver problemas, mas antes disso, criar problemas. Porque o empreendedor, ele é aquele cara insatisfeito, o cara que realmente acha um problema ou cria um problema para resolver para as outras pessoas. Então, é a parte desse princípio. Qual é o problema que eu vou criar e resolver para beneficiar o próximo e as pessoas que vão comprar o serviço ou o produto desse empreendedor. São os incomodados. Muita gente que está nos acompanhando já conhece o Douglas, ele tem um podcast aí, o Smart Start Podcast, entrevistou diversas personalidades aqui da cidade, faz um trabalho magnífico com relação a isso, né, com essa proposição de fazer com que as pessoas que tenham algo a ensinar para os outros e mostrar aquele sucesso que elas conquistaram, ele tenta cavar dessas pessoas um pouco, né, daquele embrião para que os demais possam aproveitar aquilo e acabar utilizando isso em benefício próprio, em benefício da comunidade. E não contente só com a história do podcast, ele começou a reunir pessoas em grupos para trocar experiências, para conversar. Ele reuniu a tribo dele. Como é que foi esse processo aí, Douglas? Foi natural? Enfim, porque a partir daí depois vão ser dados outros passos, inclusive do evento que nós vamos conversar posteriormente, que vocês estão organizando para daqui a 10 dias. Isso. Criei o podcast para oportunizar para as pessoas aprender, né? É aquela questão. Quando eu convido o empreendedor para estar na minha frente e eu pergunto para ele quem ele é ou como ele chegou até onde ele está, é para que eu possa tirar algo, aquele insight, alguma coisa, e também consiga aplicar isso daí na prática. O empreendedor, se
utilizar, ou seja, pega o conhecimento e não fizer nada, não existe, não vale a pena. E posteriormente eu entendi que eu estava entrevistando vários empresários que gostariam de se conectar. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer essa conexão entre essas pessoas? Conversando com alguns amigos, conversando com alguns empreendedores, eu entendi que o evento presencial, ainda mais pós-pandemia, ele é o mais ideal para você fazer conexões. Aí eu criei o primeiro evento lá em final de 2021, reunindo todos os meus convidados do podcast. Ali eu fiz só uma retrospectiva. Não era para ser um evento anual, não era para ser nada. Nessa retrospectiva, após o evento, eu vi que gerou conexões, gerou negócio, se for botar um valor aí, mais de 200 mil em negócios para um final de tarde. Então, aí eu vi que isso é algo que as pessoas necessitam. Álvaro, o grande visionário desse século, um deles, o Elon Musk, ele faz uma pergunta, não sei se você... Esses dias eu compartilhei com você isso. Ele pergunta, me conte a sua história. O Douglas Dal Castel coloca assim no seu Instagram, me conte qual é o seu porquê. Qual é o seu porquê? Essa pergunta é porque isso mexe muito comigo. Agora tu tens que responder, tu pergunta para os outros, né? Agora é a tua vez. Essa pergunta mexe muito comigo, porque o empreendedor, agora falando sobre empreendedorismo, ele tem que acordar todos os dias e fazer acontecer. E às vezes ele nem dormiu ainda, e ele tem que levantar e fazer acontecer. E qual é o teu porquê? Hoje eu posso dizer que, por ser pai, meu porquê é os meus filhos. Mas, além disso daí, até eu chego a me emocionar falando sobre isso. Além disso daí, eu entendi que o meu porquê é impactar vidas. É fazer com que as pessoas que um dia eu ainda vou ajudar e as que eu já ajudei possam alimentar suas famílias. E isso daí o empreendedorismo me oportunizou. Então, o que eu mais quero fazer é ficar bilionário. Bilionário de uma forma de eu conseguir impactar mais de 1 bilhão de pessoas através das empresas que eu ainda terei. Muito bem. E vocês estão pensando em conjunto, que é um grupo de pessoas que está formatando isso, que é um grande encontro, né? Teve esse embrião que nós falamos, que foi o podcast, que veio esse primeiro encontro. No final do ano passado você realizou um outro evento que já foi maior no Clube Comercial. E agora, então, tem um evento que é mais focado em palestras direcionadas para reunir um grupo que não vai ser tão grande, mas que também tem uma proposição para o lançamento de uma plataforma de interação posterior. Isso, excelente. Álvaro, imagina a situação. Depois que eu já fiz 2 eventos de sucesso anuais, que daí depois eu entendi que deveria ser anual, né? E esse ano vai ter novamente no final do ano, mas eu entendi que as pessoas também querem mês recorrente. Imagina você poder se encontrar com outros empresários, outras mentes que você não tem recorrência, não é corriqueiro a fazer essas conexões, esses relacionamentos todo mês. Aí eu entendi que primeiro eu preciso testar. Então, desde fevereiro, eu estou fazendo uma vez por mês um encontro. Mas para isso, daí, tudo na vida, tempo é dinheiro. A gente precisa monetizar, precisa agregar valor a cada dia que passa. E com isso daí, agora dia 1º de julho, a gente vai fazer um evento de lançamento de uma plataforma, ou seja, eu vou consolidar esse clube de network para empresários que desejam sair um pouco daquele coisa corriqueira normal, de fazer conexões com outras pessoas que não é o seu ambiente comum. Isso tudo vai oportunizar. O início ele vai ter um grupo um pouco mais restrito, mas as conexões elas vão se ampliando e aí não tem limite. Não tem limite para onde possa chegar isso aí. Eu já tenho uma média que após o dia 1º ali a gente vai estar com mais de 50 empresários, já vamos partir disso daí, num clube onde você vai ter ajuda entre os empresários, mas também encontros mensais, que é o que eu já vinha fazendo, para gerar essa conexão. E esse evento do dia 1º é para você
mostrar para as pessoas. Então vai estar eu falando sobre network, que isso daí é uma coisa que há 3 anos eu já estou falando, que é conexões reais. Existe network, networking, né? Então, network é a tua rede de contato, networking seria o relacionamento que você tem com essa pessoa. E é por isso que tem a plataforma. Nesse dia a gente vai estar com o Leonardo Zandoná falando sobre vendas, prospecção, propósito, né? De tudo que é essa palavra. E o Felipe Borba, né, falando sobre pessoas, conexões reais, né, que isso daí é essencial hoje na vida de todo mundo, e ainda mais no empreendedor. Precisa. 2 nomes já muito relevantes aqui na cidade. Olha, Douglas, eu há muito já queria te conhecer, o Álvaro sabe disso. Eu falava todas as semanas, eu quero conhecer o Douglas. Parabéns, tu tens um talento diferenciado. Ele, Álvaro, já teve uma experiência fora do país, já esteve na Europa, já morou na França. Todo esse conhecimento ele traz para Passo Fundo, vai agregando. E essa história de conexão, ela é muito linda, porque a tua força com a minha, e nós formamos uma unidade diferente. E é uma força diferente. Então, meus cumprimentos para você, sucesso nesse evento. Queremos muito te entrevistar como um grande bilionário de Passo Fundo. Olha. Eu terei a honra ainda de te entrevistar como um novo bilionário de Passo Fundo. Seremos. Parabéns pelo protagonismo, Douglas. Só para a gente deixar um recado final, pessoal que tiver interesse em participar, por exemplo, desse evento do dia 1º, como é que faz, enfim... Quem tiver interesse de participar do Business Club Network agora, dia 1º de julho, é só ir no meu perfil, Douglas Dal Castel, ou no perfil do @Business Club Network, que tem no link da bio ali o Simpla, tem um valor simbólico, só para que você possa ser preciso e estar ali para conexões, relacionamentos, negócios. 160 empresários ali no Múcio de Castro, no Teatro Múcio de Castro aqui em Passo Fundo. Você é meu convidado e também acredito que a gente vai poder trocar uma ideia muito legal lá e fazer, talvez, muitos negócios. Sentiu-se bem sendo entrevistado? Olha, no começo eu já estava quase assim, ó, segurado aqui na... Sabe que deve ter muitas pessoas assistindo, que vão assistir depois ao Contraponto, e justamente essa palavra que eu usei, uma tribo diferente, né? Poxa, eu produzo isso, eu tive essa ideia, e não sabe para onde ir, qual é meu grupo, com quem que eu posso trocar uma ideia. Que oportunidade, Douglas. Eu fiquei realmente emocionada em escutar a tua história, saber que você foi para longe e volta, e quem vai e volta e traz esse acréscimo. Cumprimentos mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Sucessaço para você. Muito obrigado mesmo. E fica o convite para a TV também, para vocês estarem ali presentes no evento, com os meus convidados, como meu convidado aí do evento. E muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Passo Fundo precisa de algo assim, igual vocês estão fazendo. Quando o Álvaro me falou, cara, tipo, precisa ter algo assim. Vocês estão trazendo pessoas que realmente agregam, né? E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu estou aqui de braços abertos para poder auxiliar. E o pessoal que está te auxiliando, o Leonardo está aqui no estúdio. Em breve nós vamos trazer ele também para conversar sobre as questões que ele faz também. E vice-versa, né, Álvaro? Da nossa parte também, conte conosco. Da mesma forma. Contem conosco. Obrigado, sucesso, Douglas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Contraponto. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam.
conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos nessa. Isso aí. Olha só, Álvaro Damini, hoje nós temos a grata surpresa de rever, pelo menos para mim, que estava fora de Passo Fundo há um tempo, um amigo querido, o Ivigdonei Sampaio, ele que foi parceiro por 40 anos, né? Antes de chegarmos aí no jornalismo, ele já estava lá descobrindo, sendo um grande auxílio para nós na comunicação. E aí, chove, não chove, agricultura, o Dia das Mães, viaja, não viaja? Ele ficou conhecido, inclusive, como o Homem do Tempo. O Homem do Tempo em Passo Fundo. E hoje ele está conosco, o Ivigdonei Sampaio. Muito obrigada pela tua presença, uma boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Fazia tempinho que eu estava afastado aí da comunicação, da mídia, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Hoje à tarde nós estávamos conversando, porque hoje é o dia que inicia o inverno, Janice, e prontamente eu fiz um contato com o Ivigdonei e disse, olha, embora tu não esteja mais atuando na prática, mas você conhece muito, né, pelo período que você passou, pelas coisas que você fez. Vamos bater um papo conosco lá. Prontamente ele se colocou à disposição para estar aqui na NGTV. Um dia marcante para nós, principalmente os gaúchos, né, porque hoje nós estamos em todos os lados com a internet, felizmente, mas para o gaúcho, o dia do inverno, a chegada do inverno, é marcante porque, de fato, é uma assinatura aí no tempo. Chegou o frio, já estava frio. E como é que você vê esse momento agora, Ivigdonei? Fora, sentindo o frio de casa, não mais lá do teu espaço, mas sabendo mais ou menos o que vem pela frente. Olha, o inverno, sendo preciso, iniciou hoje às 11 horas e 58 minutos e o término dele é o dia 23 de setembro. Iniciou úmido e frio, né? Hoje é o dia com menos intensidade de luminosidade, né, Ivigdonei? Sim, com menos intensidade, porque é o dia, a gente digamos assim, é o dia mais curto, ou a noite mais longa, né? Daí entra o solstício, aquelas coisas assim que faz parte aí, né? Mas ele iniciou frio e úmido, né? E é uma tendência do inverno, pelo menos aí nos prognósticos, que os meteorologistas e os institutos estão prevendo, que nós vamos ter um inverno mais ou menos assim, né? Já é uma característica do Rio Grande do Sul a umidade alta no inverno, né? E esse ano a tendência, se confirmar o El Niño, ele tende a ser mais, né? mais úmido e talvez até mais frio. Em anos de El Niño não significa que a gente não vai ter frio, como alguns dizem. Pela minha experiência, falando pela minha experiência, você vai ter aqueles dias úmido, frio, e em que não tem a diferença entre a mínima e a máxima, entende? Aquela amplitude térmica
Muitas vezes você pode ter uma temperatura mínima de 4 graus e durante o dia a máxima não passar de 10. Como foi assim a semana anterior, né? A semana anterior a gente teve aí, em 7 dias, tivemos 100 milímetros de chuva, que foi muito bom aqui para a nossa região, porque eu estava vendo aí nos dados que eu tenho lá. Que tu continua tendo dados. Ele levou com ele. Não perdeu continua aí de 80 para cá, porque por incrível que pareça, acho que dá para falar aqui também, que ainda sou tipo um consultor dos colegas de vocês, da imprensa, e não só daqui de Passo Fundo, da região. Revela pra gente, eles te ligam muito? Ainda ligam, né? Porque quando acontece esses extremos, digamos, de vento, de temperatura máxima, mínima, chuva, geadas, granizo, né? Então, já aconteceu isso, já. Olha, vou ver se aconteceu. Só agora eu não tenho informação, me liga mais tarde, que eu estou em casa. E daí eu vou lá nos meus históricos, que é bem simples, aquilo que em questão de minuto olha, aconteceu isso tal dia, né? Tal ano e tal, né? Esse dia até me ligaram ali, que o ano que ocorreu aquela granizo que parecia neve ali no alto da Vila Fátima, no quartel, né? Que a Salete Saliné até a Roberta Saliné me chamou lá para entrar no Fantástico, direto dali eu tremi, que não teve jeito, né? E foi em maio de 2006. Então, eu soube dar essa resposta. Então, eu continuo quando eu posso e sempre tive. Você acabou se apaixonando pelos dados da meteorologia, Wigdonei. Como é que foi o processo, assim, porque você fazia o trabalho lá para a Embrapa, né? Mas isso acabou se tornando uma rotina, um cotidiano teu, né? De anotar desde volume de chuva, temperatura, e é um processo que você vem acompanhando há muito tempo. Sim, eu entrei na Embrapa em 79, ia fazer 19 anos, né? Era um menino lá. E daí em 98, devido à aposentadoria de uma colega que era observadora, eu tive que ir para lá substituir ela, né? E aí comecei, o Dr. Gilberto, que era meu chefe imediato, Gilberto Cunha, e aí eu comecei a fazer cursos também, né? Que eles me propiciaram a fazer esses cursos na Infraero, na Marinha, na Aeronáutica, que também usam muitas cartas sinóticas, cartas meteorológicas, né, para serviço deles, né? E daí eu comecei a me apaixonar E são normais históricas, tudo isso aí, são dados, né, científicos, né? São temperaturas que são consideradas oficiais pela Organização Meteorológica Mundial, que fica com sede em Genebra, na Suíça, né? Então, e o Brasil era em 4º lugar do mundo. Em termos de organização? Em termos de organização, o Instituto Nacional de Meteorologia. Olha só. Tem um filme, Álvaro, que eu assisti semana passada, se chama Granizo, é um filme argentino, não sei se você já... Assisti também, muito bom. É um filme muito bom e trata de uma pessoa assim como o Wigdonei, um estudioso do tempo, e ele cria um programa de televisão, só que ele erra. Ele erra, e ele foi muito severamente cobrado nas ruas, e ele teve que sair da sua cidade por conta dessa situação. Você alguma vez errou drasticamente assim já, Wigdonei? Bom, primeiro assim, né, Janice, a gente não fazia previsão, né? A gente recebia, eu digo que a gente era que nem, não brincando com a religião dos outros, a gente dizia assim, que era que nem um pai de santo, a gente recebia, né, a previsão do tempo. Então, na verdade, assim, falando para vocês, na década de 80, 90, até o início ali de 2000, tanto o meteorologista como a gente era chacota, né? Então, ninguém levava ninguém levava a sério. Né? Não levavam, era muito... Por incrível que pareça, as crianças parece que acreditavam mais na gente. Por incrível que pareça, né? Mas daí, com o tempo, a coisa foi mudando, porque a meteorologia ela se transformou numa ferramenta da dona de casa até o agricultor. E aqui é uma região muito agrícola, depende muito. E depende muito. A gente fazia laudos meteorológicos para seguro agrícola, né? Muitas vezes, quando dava, que nem geadas no dia 20 de setembro, como ocorreu em 2012, terminando com lavouras de milho, 40% da lavoura de milho, o trigo na floração pegou geada também da quebra, né? Então, e daí de 2000 para cá, 2005, 2006, começou a
as pessoas acreditar mais. E dali, em 2010, a gente já tinha informação do INMET que 5 dias já era 95%. E em 2015 já chegava a 7 dias de acerto. Então, a coisa está ganhando. Figdonei, eu vou só te interromper um pouquinho, porque nós recebemos a previsão diariamente aqui do Clima Tempo, então nós vamos aproveitar para colocar. Enquanto isso, você acompanha esse pessoal que faz as previsões, que hoje já não é tão mais com problemas como era anteriormente. Duvidoso, né? E até para depois você avaliar, inclusive, o trabalho que é feito aí pelos teus, entre aspas, colegas. Né? Vamos ver então. Nesta quinta-feira, o deslocamento de uma frente fria na costa do sul do país deve manter as instabilidades sobre o estado gaúcho, Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná. Essas pancadas acontecem com bastante intensidade, principalmente no oeste catarinense e paranaense. Além disso, temporais que devem vir acompanhados de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Já em relação à fronteira oeste gaúcha e o norte do Paraná, o tempo firme deve prevalecer. As temperaturas devem ser baixas ao longo de todo o dia. Mínima de 9 em Curitiba, 13 em Florianópolis e também não esquenta muito até o meio da tarde, máxima de 18. Não são temperaturas assim tão baixas, né, como a gente é habituado no inverno. Mas hoje já se tem mais confiança nas previsões assim, né, Sampaio? Sim, pode olhar que eles deram até quinta-feira, mas tem instituto que já aponta até a semana que vem, toda semana que vem. Então, como por exemplo, eu sei que já vai chover quinta e sexta, né? Vai dar uma trégua no domingo. Agora, amanhã e depois de amanhã, então, amanhã e depois chuva. De amanhã, né? E nós vamos ter temperatura, que, por incrível que pareça, depois desse dia, temperaturas máximas aí no final de semana, que pode chegar até 23, 24 graus. Nossa, vamos ter quase um veranico. Bom, aí sai essa umidade toda. Não, porque vai chover. Vai chover. A semana que vem, sim, que tem um indicativo de uma tendência de que venha um ar frio e seco, e aí dá uma ajudada aí no pessoal que estão querendo plantar e não consegue bem ainda a cultura do trigo, né? Sampaio, com relação ao histórico de dados que você tem, é possível, por exemplo, observar anos em que nós tivemos esse tipo de clima muito próximo do que nós estamos tendo agora e projetar, quem sabe, como poderá ser o inverno? Olha, a gente teve, por exemplo, ano passado, a gente não teve temperatura oficial de temperatura negativa em Passo Fundo. Estou falando oficial, né? Lá na estação meteorológica do INMET. E, inclusive, o ano passado a gente teve no mês de julho, se não me engano, que agora, né, lembrar a data certa, mas choveu 315 milímetros. Né? Então, foi um mês muito chuvoso. E também o que se aponta, por exemplo, no mês de julho de 2017 até 2019, nós tivemos 4, 5 dias de temperaturas negativas abaixo de 2 graus, 2 graus e 4 décimos, 2 graus e 5 décimos, né? Mas ali a gente tinha laninha, porque a gente tinha dias mais secos, e quando você tem laninha, você tem dias mais secos, e a tendência é que tenha dias com temperaturas mais baixas, né? E outro que eu notei muito, que aconteceu o ano passado, nós praticamente não tivemos veranico de maio. Né? Não tivemos o famoso veranico de maio. Ao contrário desse ano. Ao contrário desse ano, que a gente tivemos alguns dias com veranico de maio. Mas a tendência, a se confirmar o El Niño, nós vamos ter chuvas regulares, né? Aponta que o inverno ele seria chuvoso. Vai ser bastante úmido. Né? E também há um indicativo de um outro instituto que não é brasileiro, que ele diz que setembro, que aliás a primavera também seria com El Niño e chuvoso. Bom, quando eles falam isso aí, para mim, não é muita novidade, porque a primavera para nós é a estação da chuva, é a estação onde ocorre com mais frequência temporais, queda de granizo, onde entra com mais frequência as massas de ar quente que se choca com ar frio, e aí ocorrem esses fenômenos, né? Então, eu acredito que, a se confirmar o El Niño, com chuvas agora, principalmente no inverno, para nós seria benéfico.
Porque, como eu falei aqui antes, a gente vem aí de um déficit hídrico e eu acredito que já está acima de 300 milímetros, precisaria chover para nossas nascentes, melhorar nossas nascentes e também nossos reservatórios. Porque há 8 dias atrás, não, há uns 15 dias atrás, eu fui aí em direção ao Mato Castelhano e vi que o reservatório nosso está bem abaixo do nível. Acho que é impossível separar o tempo do Vigdonei, né? É impossível. Você está andando, você está prestando atenção sempre Tem que estar observando, não perdia, né? Parabéns pela sua história, Vigdonei. Muito obrigada. E vamos te trazer outras vezes aqui, já que você continua armazenando os dados, né, vai ser o nosso colaborador aqui quando tiver oportunidade. Se eu tiver tempo, porque com a minha aposentadoria, o mais difícil é me achar em casa, né? Mas se eu tiver tempo, eu virei com todo sorte prazer, hoje, então. prazer aqui com Tivemos vocês, sorte. Vigdonei, obrigado pela presença. Parabéns, como a Janice disse, por toda a história e também por continuar, mesmo você tendo toda a liberdade para, nesse momento da tua vida, aproveitar da forma como você gostaria, mas você continua munindo esses dados, certamente em algum momento eles vão ser importantes também ali na frente, ou para uma instituição, para os veículos de comunicação, assim por diante. E obrigada a você por permitir que eu reencontrasse esse amigo tão querido. Lembrando também que esses dados, eles são públicos, estão disponíveis também, né? Só basta a pessoa entrar lá. Ele não quer levar muitos méritos, Valdo, ele é modesto. Imagina, tá certo. Confiamos Obrigado, muito nas Vigdonei. suas informações. Uma boa noite. Obrigado e até a próxima. Tá certo. Vem aí a Aline Betcher com o programa Arquitetando. O Contraponto retorna amanhã ao vivo, 7h30 da noite. Até lá. Boa noite.